ficar ligado o tempo todo. A ideia é você não ficar sem bateria, não dar descanso para o seu celular. Você não pode ficar sem celular. Mas, num tempo não muito distante, quando dava pau, quando dava problema, quando o sistema operacional ele sofria algum tipo de, como eu disse, travava, quando travava, ou ainda hoje, quando trava, a primeira opção, pelo menos que eu uso, eu dou o Ctrl Alt Del. Eu aperto 3 teclinhas lá no teclado, e aí eu fecho o que tem que fechar e começo tudo de novo. Né? Então, quando a gente fala... Conseguiu colocar, Iris? Mandei, está no Criativa. Olha lá. Dá 3 tapas na cara de vocês. Quando eu mando, não mando. Quando eu mando, não usa. Então, está tudo certo. Então, como eu disse, o Ctrl Del é para... Travou, deu ruim, o que eu faço? Eu paro tudo e começo de novo. Eu zero. Né? A gente fica orando para quando a gente está trabalhando numa planilha de Excel, que está com muito número, que a gente tenha salvo, Senhor, Senhor, tem misericórdia, ajude-me. Né? Trabalhou com número e deu ruim. Mas, eu vou usar uma fala aqui do pastor Ricardo, eu deixei lá o texto, mas eu vou abrir aqui enquanto ela... Que chega um momento... em que nós acabamos de ver a encenação aqui, muitos de nós passamos por esse tipo. Danilo, você veio. Que alegria, muito bem-vindo. Bom te ver. O Danilo é tio do Guga, gente. Vocês não conhecem o Danilo, mas conhecem o Guga. Oi? Diego. Eu sou assim. Cadê a Aline? A Aline veio? Olha lá, eu troco todos os nomes, Diego. O Diego veio. E aí, nós estamos aqui nessa manhã e eu vi mais alguém. O Zil. Aí, Zil. O nome dele não é Zil, esse é apelido. É Liu. Aí, tá vendo? É o Liu. O Zil, calma, hoje eu estou bem, hein? O Zil é irmão do Liu. O Zil é casado com a Gislaine. Aí, tá, tô entrando, tô chegando no... Hoje vai ser difícil. Hoje eu estava vindo para a ponte da... Como é o nome daquela ponte? Do Piqueri. Aí eu ligo para a Adriana, para pegar a Fabiana e a família dela. Aí eu ligo para a Adriana. Ligo para a Adriana, converso com a Adriana, daqui a pouco eu estou chegando na ponte da freguesia. Cadê a Fabiana? Falei, meu Deus, Adriana, meu Deus, deixei, passei. Hoje eu comecei bem. Então fiquem espertos que tudo pode acontecer hoje. Eu estou fazendo download de talento hoje. Talento a coisa. Ore por mim, vai. Para aí, ora por mim. Fala, Pai, tem misericórdia de ser essa abençoada. Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda. Aí eu fiz a seguinte oração. Falei, Senhor, dá o Ctrl Alt Del no que precisa, reconfigura aqui, não é o Ctrl Alt Del, qual é? Faz o download de um novo aplicativo, porque esse está dando pau. E é engraçado que todas as vezes que dá pau, eu falo assim, ai meu Deus, mas não é uma oração verdadeira. E hoje eu fiz uma oração verdadeira. Eu falei, tem oração falsa? Tem, aquela que você faz porque é o desespero só e depois você esquece. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero mais me esquecer das coisas. A Kelly riu. Ela riu porque é sério. A gente é assim, quando dá crise de pânico, a gente ri, né? E aí eu fiz a seguinte oração, não aceito mais isso, Senhor. Desde a Iris está olhando para mim com aquela cara de que desde 1822 eu sou assim, mas eu acho que eu aceitei, né? E eu falei hoje para o Senhor, eu não aceito mais. Deu novo tempo, e é sobre isso que nós vamos falar. Deu. Vamos para a frase, já que eu já falei isso, são comandos no computador, para a próxima parte, Iris. Eu vou dizendo para você quando você vai, tá bom? Então, esse Ctrl Alt Del é controle-se a si mesmo, se isso é possível. O Ctrl nós vamos usar para controle-se a si mesmo. O Alt, busque alternativas. E o Delete, deleta tudo que gera tensão.
Parece fácil, não é? Parece que é só a gente fazer como faz no computador. Encheu, a gente vai lá, deleta, limpa a lixeira. Não funciona assim, né, conosco, com a nossa vida. Na vida real, a coisa é muito mais complicada. Vamos para o próximo? O pastor Ricardo disse o seguinte, que em nossas relações, nós precisamos aprender a zerar situações em que os desencontros, as ofensas e os mal-entendidos tornam-se infindáveis. Muitas vezes, a melhor alternativa é optarmos no coração por reiniciar o sistema. Deus reinicia o sistema em nome de Jesus. Oferecendo à pessoa uma nova chance e ao relacionamento um novo tempo. Eu decido reiniciar, eu decido começar do zero. Assim como os pais fazem, as mães fazem. É muito louco isso, né? O pai, o filho tira do sério agora e daqui a pouco o pai continua amando, continua cuidando, continua protegendo. Não tem plano B para o pai, sim ou não? Ele é pai e pronto. Não tem plano B para a mãe. É mãe e pronto e vai ser para sempre. O grande problema é que nós entramos nos relacionamentos assim, com um plano B. Nós entramos no relacionamento assim, se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu vejo o que eu vou fazer. Se não der certo, eu arranjo um novo amigo. Se não der certo, eu arranjo um novo amor. Se não der certo, eu mando meus filhos para o Paraguai. Se não der, eu faço alguma coisa, mas alguma coisa eu vou fazer. Está tudo certo. Já pensamos no plano B. Aí, deixa eu dizer para vocês, para nós que fizemos o download do quê? Da palavra de Deus, do Evangelho, né, Tê? Quantas vezes você quis despachar? Não foi uma nem duas. Muitas. Eu também. Faz parte. Mas nós que fizemos o download do Evangelho, nós operamos sobre outro sistema. E qual é o sistema? A palavra de Deus. Sim ou não? Quantos de nós viemos para a igreja, viemos buscar ao Senhor, e dentro da nossa casa nós estamos sofrendo abusos, ou abusando de outros? As pessoas acham que quando elas aceitam Jesus, está tudo resolvido. Está resolvido a sua eternidade. Você foi salvo, você vai morar com Jesus. Mas quando você levanta a mão, quando você decide no seu coração aceitar Jesus como Senhor e Salvador, começa-se um processo. Diga processo. Começa um? Processo. Começa um processo. Arlete que mentia, cadê onde está lá? Foi em que momento que nós falamos sobre isso? Qual que era, o que a gente tinha que fazer? Deletar o malware, fazer o safe mode. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que enganava não vai enganar mais. Aquele que tinha uma mente de julgamento, uma mente que olhava para o outro e já julgava, já sabia que conhecia o outro. Eu sei fazer a leitura de você. Eu lembro que eu estava em uma reunião em Portugal e alguém disse assim para mim, eu li você. E eu disse assim, impossível. Você leu o meu corpo. Você leu os sinais que o meu corpo deu, mas você não me leu. Porque eu só serei discernida se o Espírito Santo te der condição de fazer isso. Quem discerne é o Espírito Santo de Deus. Então não caia nessas armadilhas aí do diabo. Vai ler a Bíblia. Para de me ler, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. O que aconteceu comigo? Eu tive o privilégio de estar na igreja desde pequenininha. Eu aprendi com a minha família espiritual a amar o outro, a suportar o outro, a dar oportunidade para o outro, a deixar que o outro esteja na minha vida, independente do que aconteça. Foi com a minha família espiritual que eu aprendi. Na minha família espiritual, porque meus pais estavam na igreja, eles estavam replicando aquilo que eles aprendiam. Então eu estou aqui, suporto a Elô Brito, chego lá em casa eu lembro, tem que suportar o Antônio Carlos também. Porque a oportunidade que eu dou para aquele que não está na minha casa, porque às vezes nós damos oportunidade mais para as pessoas que estão fora do que para as pessoas que estão dentro.
Nós damos mais oportunidade, nós perdoamos mais, nós caminhamos com ela, vamos lá, eu vou te ajudar. Nós ajudamos o drogado da casa do outro, o viciado da casa do outro, o problemático da vida do outro. Mas quando é o nosso, a gente fala, não aguento mais. Isso aí não tem jeito não. Isso daí não vai dar em lugar nenhum. E aí, o que é da outra casa, o que não é o meu próximo, porque não é tão próximo de mim assim, o que eu faço? Eu excluo e falo, está por sua conta. Estão comigo? Estão comigo? Amém. Nós começamos a série 5.0. Por que 5.0? Meditar na palavra, orar, jejuar, agradecer e comungar. Ou seja, eu medito na palavra e abro no meu grupo de relacionamento. Eu jejuo e eu oro e jejuo, não porque eu quero mudar a Deus, mas porque eu quero mudar a mim. A minha oração, o meu jejum não vai mudar o que Deus pensa a meu respeito, ou aquilo que Deus já liberou para mim. Irmão, está na nuvem, tome posse. Já está liberado todas as bênçãos espirituais, tudo que nós precisamos para ter uma vida plena, já foi liberado. O que eu preciso fazer? Viver essa palavra. Porque a família é um tema tão dolorido. Porque a família é um tema tão dolorido, porque muitos de nós nascemos em uma família conturbada. Muitos de nós não, todos nós, porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos com a sementinha do pecado. Todos nós precisamos ir para Jesus. Não importa como, minha família não passou por isso. Eu não passei por isso. Você estava numa família desconstruída. Porque nós somos reconstruídos quando nós vamos para Jesus. Então, a família 5.0, o que eu tenho que lembrar? Que a minha família deve meditar na palavra. O que mais? O que mais? Agradecer. Essa é uma disciplina espiritual que muitos de nós não praticamos. E porque não praticamos essa disciplina espiritual, nós vivemos muitas vezes no limbo. O que isso significa dizer? É que a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Então, meu coração, não é, irmão, colocar a mãozinha lá, gratitude, gratidão. Não sabe nem o que está falando, meu Deus. Ter um coração grato é andar todos os dias tendo a gratidão de que nós não éramos nada, que nós estávamos no lamaçal do pecado, que se não for a graça e a misericórdia de Jesus, nós não vamos a lugar nenhum, não temos condições de sermos felizes, não temos condições de viver uma vida plena, ainda que eu tenha toda a grana do mundo, ainda que eu tenha o melhor emprego, ainda que eu seja PhD, ainda que eu obtenha todo o sucesso. Se eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Eu preciso, agora mais do que nunca, deixar esse sistema operacional da minha família. Não deve ser do jeito da Arlete, não deve ser do jeito do Antônio Carlos, deve ser do jeito de Deus. Uma família do jeitinho de Deus. E por entender que o sistema dele não falha, Hebreus 10:23, mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós somos convidados a deletar o vírus da mentira e viver com a verdade. Amar com o amor de Deus. Deixar a paz de Cristo governar os nossos corações. Depois, em Safe Mode, Jesus nos convidou para uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus, aprendemos aqui que não nos isenta de passar por problemas, de passar por dificuldades, de passar por perrengues. Nós já aprendemos isso aqui. Mas nós aprendemos que nós temos que buscar ajuda em Deus e entrar no Safe Mode. Né? O que é isso? A gente buscar os recursos, a gente usar os recursos que nós temos de maneira correta e buscar ajuda dentro da nossa própria família espiritual. Então, tem gente que está na pindaíba, tem gente que está com problema financeiro e ele não pede ajuda, ele não pede socorro. Ei, a gente já aprendeu aqui, não é bom que o homem esteja... Domingo passado, o pastor Jair nos ministrou, nos convidou a termos o firewall. Criar uma barreira contra a cultura. Deixa eu falar para você. Você
nós deveríamos viver a cultura do reino, mas nós estamos vivendo a cultura do Netflix, nós estamos vivendo a cultura do Prime Video, nós estamos vivendo a cultura da TV, nós estamos vivendo a cultura do TikTok. Não estamos vivendo a contracultura. O reino, o evangelho que nós vivemos é contra a cultura. A cultura do mundo diz, pise no outro para você obter sucesso. A cultura do reino diz, reparta, compartilhe, doe, invista. Essa cultura que nós devemos viver. Mas aí hoje a gente vem com o Ctrl Alt Del. Pode passar, Iris? Abra sua Bíblia em Salmos 126. 10 horas. Em Brasília, 10 horas e 17 segundos. Abriu aí? Salmo 126? Vamos lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Isso é Bíblia. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse salmo a gente conhece à beça, sim ou não? Tem nas nossas canções, nós cantamos ele. Aliás, o salmo ele foi feito para cantar. O povo cantava os salmos, o povo de Israel. Vamos para o próximo. Nesse salmo tem 2 momentos, do verso 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então ficamos como quem sonha. Quem lembra quando foi para o encontro com Deus? Ou quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Como foi? Como você ficou? Foi incrível, sim ou não? Foi maravilhoso, tivemos um encontro com Deus. Quem lembra o nascimento do primeiro filho? Ou do único filho? Como foi? Ficamos como quem sonha, ou muitos de nós desesperados. O que eu vou fazer com esse serzinho aqui, né? A vizinha da minha mãe teve a Geice e ela teve depressão pós-parto. Então, ela deixou o bebê com a gente, comigo, louca, né? Total. E aí, deixou o bebê comigo, porque ela não aguentava olhar para o bebê. Eu só levava a Geice para mamar, na hora do mamar mesmo, e o resto do tempo ela ficava comigo, aí eu ia para a escola, e ela ficava com a minha mãe, e a gente foi fazendo esse revezamento, 2 por 2, para que a mãe da Geice, a Selma, passasse por esse período difícil. Né? Tem gente que tem depressão pós-parto, tem gente que nem sabe que teve. E teve, porque olhou aquele ser e falou, o que eu vou fazer? Não dou conta nem de mim. Talvez essa não seja uma boa referência para algumas mães. Mas quem lembra o dia do seu casamento? Como foi feliz, como foi legal. O dia que você encontrou e conheceu o seu grande amor. Lembra? Como foi? Como você ficou? Todo serelepe. Estou amando novamente. Não é a namoradinha de um amigo meu. Eu não tenho culpa, irmão. Eu sofri influência por todo lado musical. Glória a Deus por isso, por tudo dai graças, né? Não, por tudo não errei. Em tudo dai graças. Foco, passado. Que mais? Que você ficou vibrante, a Dani, quando conheceu o Wagner. Vai expor. Falou com esse eu caso, hein? Ficou toda felizinha, sei. Ficou vermelha. E disse, ela me paga. Passado.
Nós precisamos entender. Olha só, esse ano nós vamos fazer 21 anos de CEPA, como Comunidade Evangélica Pescadores de Almas. Biblicamente, 3 sábados. 3 vezes 7? 21, continua sendo 21, né? 3 vezes 7? 21. É um nome bíblico, um número bíblico. Nós estamos crescendo. E eu consigo olhar e ver o crescimento. Eu consigo olhar e ver que o crescimento está vindo. Que vai ser um crescimento exponencial. E aquele que estiver trabalhando, e aquele que estiver na sintonia, e aquele que estiver na frequência, e aquele que estiver vivendo a palavra, crescerá também em todas as áreas. Porque Deus nos chamou para isso. O evangelho do reino não é um evangelho do medo. O evangelho do reino, a cultura do reino, o evangelho do reino é um evangelho de crescimento, é um evangelho, eu escrevi aqui, não lembro mais. O evangelho do reino é o evangelho de avanço. É um evangelho em que nós vamos, avançamos, conquistamos, aprendemos, crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Se você continua sendo o mesmo quando chegou aqui, tem alguma coisa errada. Você está com outro aplicativo te atrapalhando que não é a palavra de Deus. Porque Deus chamou a mim e a você para crescer, para avançar. Posso ouvir um amém? Me ajuda aí? Amém. Amém. Deixa isso aqui lá. O tempo na Bíblia, ele não é linear. O tempo não é linear. O tempo não é medido por anos. Né? O tempo é medido por ciclos. Os israelitas tinham o tempo das festas, e as festas simbolizavam para eles a mudança do ciclo. Nós, como igreja, preste atenção, fique ligado, fique na sintonia. Nós estamos mudando de ciclo. Posso ouvir um glória a Deus? Templos, ciclos, estações, início, fim de uma era. Identificar o fim de certas estruturas. Algumas estruturas precisam ser derrubadas dentro da minha mente, dentro de nós. Nós passamos por uma pandemia. Deus tinha algo a dizer para nós como igreja. E a primeira coisa que me vem quando eu estava na pandemia é lembrar que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde nós estamos implantando igrejas, onde nós estamos gerando novas vidas, novos discípulos para Jesus. O que estamos fazendo? Olha só, mudança, pega a visão, mudança de ciclo. Vou sair da inércia, vou sair da posição que estou, vou sair daquele, eu sou submisso. Não, você não está sendo submisso, você está sendo inerte. Deus está convidando você a marchar, a avançar, a crescer. Isso diz respeito à sua família. Quem dirige a minha família é o Espírito Santo de? É o Espírito Santo de? Deus. Olhando para a Bíblia, nós temos o tempo presente, o cumprimento do tempo e os fins dos tempos. Daniel 3:33 diz: bendito seja o Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Você consegue sentir o cheirinho da mudança de tempo no nosso meio? Você consegue? Você consegue? Você consegue ver que nós estamos indo para um outro nível? Consegue sentir isso? Sabe o que a palavra de Deus diz ainda? Ele remove, és tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis, e também os faz cair. É Ele que estabelece reis. Ah, eu pago o seu salário. Filho, você não paga meu salário. Quem paga meu salário é Deus. Você só coloca o dinheiro na minha conta. Eu só estou aqui porque Deus mandou. Porque se Deus não tivesse mandado, eu já tinha ido embora há muito tempo. Vamos lá. Continua o versículo. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. É Ele muda íris. Depois talvez eu volto. O novo tempo nas nossas vidas, na vida da sua família, irmã Vânia, tem como origem a ação de Deus.
Não foi porque alguém teve uma brilhante ideia. Não foi porque eu sou inteligente e sábia e agora eu vou conseguir mais dinheiro para minha família. Mas é porque Deus está agindo. Volta o versículo. No passado, eu estava escravizado. No passado, eu estava escravizado. E quando o Senhor me encontra no passado, eu fiquei alegre. Quando eu me casei, eu estava todo feliz e saltitante. No passado, eu tinha planos. No passado, eu tinha sonhos. Porque eu estava feliz, porque eu estava alegre, porque eu estava vivendo. Porque eu imaginava que a minha vida ia seguir, que o meu tempo era linear. Está tudo certo, eu estou com Deus, eu estou caminhando, eu estou feliz. Só que nós vemos que tem o tempo presente. Esse salmo está dividido em 2 momentos. Quando o Senhor restaurou o passado, ficamos como quem sonha. Tem gente que já deixou o sonho de sonhar ministerialmente. Está confortável, ou pensa assim, ai, ninguém dá oportunidade, irmão. Você falar isso, eu dou 3 tapas na sua cara. Corta, porque os irmãos que não são dessa igreja não entenderão. Sabe aquele tapinha que Deus dá, que Deus dá lá em Josué? Levanta, Josué. Acorda, Josué. É esse tapinha que eu estou falando. Porque você tem toda a oportunidade do mundo. É só você dizer, eu quero fazer a obra de Deus, e eu estou fazendo a obra de Deus, aliás, é só você fazer. Daniel 4:19. Não é qualquer pessoa que entenderá o tempo. Tem gente que está aqui e não entendeu o tempo. E Deus quer dizer para você assim, você está salvo para salvar a tua família. Mas você não fez o download do Evangelho. Quando eu digo salvar a sua família, irmão, eu não estou dizendo que é você que vai fazer isso. Eu estou dizendo que é o Espírito Santo de Deus agindo em você que fará isso. O Espírito Santo agindo em você fará com que você olhe para aquele ente querido, para que você olhe para a sua família com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, para que você libere o perdão e para que você viva uma vida abundante, uma vida que vale a pena. Não é qualquer um que entende o tempo. Daniel 4:19. Os sábios entenderão o tempo. Apocalipse 3:8 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que existisse pecado, o pecado já estava perdoado. Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano de perdão. Então, antes que esse problema aparecesse lá na sua casa, lá na sua vida, lá no seu coração, lá na sua mente, Deus já tinha um plano, Deus já tem um plano de restauração. Mas às vezes nós ouvimos a voz do diabo que diz, não é para você, você não vai conseguir, não fui chamado para isso. Essas vozes vêm para todos nós. Mas principalmente para nós, quando nós estamos buscando a glória própria. Quando nós estamos procurando fazer as coisas que Deus não nos chamou para fazer. Quando não é o tempo para fazermos. Quando não é o momento para realizarmos. Tem gente que perde o time. Tem gente que perde o momento. Só que Deus está aqui para te dizer, neste dia, eu sou o novo tempo para você. Eu que estabeleço reis. Eu que faço nova todas as coisas. Pode passar o próximo. Deixa eu dizer uma coisa onde eu estou. Eu disse para você que Deus está sempre à frente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós te exaltamos, Deus, neste dia. Te damos autoridade, poder, para levar cativo a nossa mente, de forma que Satanás não roube a palavra que o Senhor está trazendo em nossos corações. Que o Senhor leve. Agora, em nome de Jesus, nós dizemos, enfermidade, vai embora. Já ouvimos isso na oração inicial. Enfermidades, demônios, forças espirituais do mal, vocês estão debaixo dos nossos pés. Todo poder e autoridade foi dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Não precisamos ter medo. Glória a Deus. Aquele que vive para sempre, que era, que é e que há de vir. O nosso Deus, o nosso Senhor Deus. Você é profeta de Deus. Discirna o tempo em que você está. Qual é o movimento que Deus está fazendo no Brasil, no mundo? E para o que mais interessa a nós, qual é o movimento que Deus está fazendo na igreja local? Porque todos esses anos nós paramos, maio e junho, para falar com a família, para falar com a sua família, para falar como família. Os profetas discerniram que o futuro de Israel pertencia a Davi e não a Saul. Então o que os profetas fizeram? Ficaram do lado de quem? De Saul ou de Davi? Embora ele não fosse rei ainda, embora não tivesse Davi, ele discerniu muito bem o tempo. Quem sou eu na fila do pão para tocar em Saul, para mexer em Saul? Quem era Davi? Davi começou a reunir, meus irmãos, Davi investiu num monte de gente que não tinha nada a ver. Davi investiu em pessoas que ninguém queria investir. Era um monte de gente perturbada. Era um monte de gente, era um termo nosso, né? Os maloqueiros. Eram uns à margem da sociedade. Nós precisamos aprender com os profetas, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, nós precisamos aprender com a Bíblia. Jesus, ele investe em pessoas e ele chama pessoas, ele toca em pessoas que a sociedade não quer tocar, que as pessoas não querem tocar. Ele conversa com o leproso, ele chega com o leproso. Ele chega junto do leproso, ele chega perto da mulher adúltera, e ele a perdoa, ele a libera. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. Deus está falando de uma direção, anote isso. Deus está falando de uma direção para a sua família hoje. Deus está falando de uma direção para você hoje. Você não veio aqui por acaso. Deus está convidando você rapidamente para entrar na mesma frequência que Ele, na mesma sintonia que Ele. Lembra Adão e Eva? Eles estavam se encontrando com Deus, eles estavam felizes com Deus, e eles resolvem viver a vida de acordo com o que eles pensavam e de acordo com o que eles imaginavam. E pior, eles decidem ouvir uma outra voz que não a voz de Deus. E o que acontece? Eles saem fora da frequência. Eles saem da sintonia do céu e vai para uma outra sintonia. E Deus está chamando você hoje, Diego, Danilo, que não está aqui, Samuel, Lio, Daiane, para um novo tempo. Um novo tempo. Você de verde, qual é o seu nome? Suelen. Bem-vinda, Suelen. É um novo tempo. Deus não trouxe você aqui para encher a sua barriguinha de palavra. E você sair leve de lá. Deus trouxe aqui para convidar eu e você para se posicionar. Está comigo? Está comigo? Mas eu estou velha, eu estou cansada, eu não estou mais no pique, deixa que outro Para com essa conversa. Deus te chamou para pastorear. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Deus te chamou para ser pescador de alma. Faça o que Ele te chamou para fazer. Ninguém está novinha assim como eu. E aí eu entendo isso. Ninguém está com 20 anos, que fez 30. Mas há tempo para você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Faça. Deixa eu dizer para você uma coisa. Homem, agora. Homem, sacerdote, pai. Preste bem atenção.
Entenda o que Deus está falando hoje para a sua família. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, sacerdote, preste atenção. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Para de correr atrás do dinheiro. Pare de perder o seu tempo no celular. Nós ouvimos na primeira ministração, no celular, nos streamings. Pare de perder o seu tempo. Pare diante de Deus, diante da sua palavra. E busque e olhe para aquilo que Deus está falando e para onde Deus quer levar você e sua família. Não perca o foco. Não são as circunstâncias, pecado, dificuldade que vai fazer você parar. O seu primeiro negócio é com Deus. Mulheres não querem homens ricos. Querem, né? Querer a gente quer, né? Mas nem tudo é possível. Nós não queremos um homem que está correndo atrás de dinheiro. Nós queremos um homem, nós mulheres, fortes, que estão correndo atrás de Deus e obedecendo a sua palavra, e vivendo a palavra de Deus, e cumprindo a palavra de Deus. Esse homem terá tudo de nós. É esse homem, atenção solteiras, é esse homem que você deve procurar. Um que esteja totalmente apaixonado por Deus e por sua palavra. E quem está apaixonado por Deus faz o que Deus manda. Fica a dica. Deus tem uma palavra de agora para você. E eu vou dizer. Pare aí. Anote. Quantas promessas Deus fez para você? Não aquelas que você tiraram da cabeça, né? Deus prometeu que eu ia ficar rica em 2025. De repente Deus falou, né? Quem sou eu na fila do pão? O que eu estou dizendo para você é, pare aí. Que promessa que Deus fez para você? Qual o sonho que Deus colocou dentro do seu coração e você não realizou ainda? Quero ver você anotar. Seria bom no papel, porque a gente usa todos os nossos cognitivos, todos os lados. Vou esperar você anotar. Tem gente que não tem mais nem sonho, congelou o sonho. Tem gente que nem lembra da promessa. Deus prometeu para esta igreja, Deus disse para esta igreja, que desta igreja sairiam líderes, pastores, pessoas que impactariam outras nações. Deus prometeu para essa igreja que teriam famílias que cuidariam de outras famílias. Nós visualizamos em Deus, carro subindo, carro descendo, era miragem, será que era miragem? Carro subindo, não tendo lugar no estacionamento, vários cultos ao mesmo tempo, Deus prometeu para nós. Deus prometeu e Deus está fazendo, que nós estaríamos em Portugal, que nós estaríamos em Franco da Rocha, que nós estaríamos em Atibaia, que nós estaríamos em Orlândia, que nós faríamos um sítio, um lugar de refúgio para cuidar de pessoas, mas tem muita coisa que Deus prometeu para nós também. Deus prometeu para você que você pastorearia muitas pessoas. E você está esperando o quê? Discirna o tempo. Volta, Iris. Volta. Primeira lição. Tem ação de Deus. Deus que restaura a sorte. Deus que... Volta mais um, Iris, por favor. Volta mais um. Volta mais um. Olha só, nesse primeiro versículo, ficamos como quem sonha está alegre. Quem tem sonho está disposto. Quem tem sonho está vivendo disposto e feliz. Quem tem sonho tem riso. Quem tem sonho caminha com júbilo.
Segunda lição, pode ir para onde você estava, Iris, lá. Segunda lição, é Deus quem opera a primeira ação. Esse novo tempo vai surpreender aos que estão ao nosso redor. Esse novo tempo, as pessoas vão olhar e vão saber que somente Deus pode passar, Iris, que somente Deus foi que fez isso. Esse novo tempo fala da nossa missão. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Foi Deus quem fez. Não foi a inteligência de um homem, não foi a sabedoria de uma mulher. Foi Deus quem fez. Não foi a minha grana que construiu a minha casa. Não foi a minha grana que me deu condições de comprar nada. Foi Deus quem fez. A minha boca neste tempo, a sua boca, a nossa boca precisa testemunhar o que Deus fez, o que Deus tem feito. Está comigo? Palavras. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Sabe aquela sua dor? Sabe aquilo que fizeram com você? Sabe aquilo que te maltrataram? Aquilo que você precisa recontar a história, você precisa ressignificar. A sua dor, procure, anote aí, a sua dor vai servir para curar outras pessoas. Quem abre o orfanato, aquele que foi órfão. Quem está lá na casa de recuperação, cuidando de pessoas, aquele que um dia foi restaurado, que passou pela mesma situação. Agora eu tenho medo de usar os termos, né? Porque se a gente fala usuário, não pode mais falar usuário. Me sinto presa às vezes, reprimida. Eu falo para o Antônio Carlos, estou me sentindo reprimida. Nova direção para a sua casa. Ei, não fique no passado. Deu ruim, deu errado, deu problema. Ei, há um novo tempo para você. Há um novo futuro. Há um novo momento. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não vou casar nunca mais. Sai desse trauma. Sai desse trauma em nome de Jesus. Acha um varão bonito. Uma varoa bonita. Esse não é o perfil que você deve procurar. Vocês estavam indo comigo, né? Como dizia minha avó, boniteza não põe na mesa. Ache uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aliás, seja essa mulher de Deus e o homem de Deus. E Deus vai cuidar daquilo que você precisa. Não é bom que você esteja só. Uma direção para a sua casa, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para as suas finanças. Deus tem uma direção para o Brasil, para o mundo, para essa igreja. Só que é buscando em Deus, preste atenção, é buscando em Deus que nós conseguimos profetizar dentro da nossa casa e onde estivermos. E não é aquela profecia que é: eis que te digo, meu servo, Sabe aquela profecia? Eu recebo muita profetada, irmão, mas eu recebo muita profecia também. Olha, eis que te digo, minha serva, que você será uma bênção. Que você, irmão, o que você está vendo não é profecia. O que você está vendo não é profecia. Estão profetizando que o mundo vai de mal a pior. Você está vendo, você não está profetizando nada. O profeta alinhado com Deus, ele discerne os tempos e diz: Deus está fazendo assim, vamos fazer junto com Ele. O profeta, ele não é evidente. Eu estou vendo que isso vai acontecer na sua vida. Não é evidente, é palavra de Deus. Deus disse que se você for fiel até o fim, Ele vai te dar a coroa de glória. Isso é profecia. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você quer ver um vidente, vai na cartomante. Aqui não é o lugar. Deus tem um jeito de trabalhar.
Às vezes, alguém vai procurar você e vai dizer para você aquilo que você falou em oração. E ele faz isso só para te lembrar que ele é Deus. Porque às vezes você fica perdido. Ele fala, lembra lá no seu quarto, quando você estava orando e você falou isso, isso, isso? É para lembrar, deu calorzinho nele. Que é para você lembrar que ele está com você em todo o tempo. Lembra os fariseus, os saduceus, os doutores da lei? Eles eram bem formados. Lembra? Eles eram PhDs na palavra. Tem esse perigo também. Eles eram os caras, eles sabiam tudo. Eles sabiam de trás para frente a palavra. Eles eram líderes espirituais do antigo Israel. Pensa nos caras que sabiam tudo, só que não eram capazes, preste atenção, pega essa parte que é importante. Eles não eram capazes de discernir o tempo. Jesus vira para Nicodemos e diz, Nicodemos, cara, você não está entendendo, você que é entendido, você que é o cara, você que é esperto, você não está entendendo essa palavra, você não está discernindo essa palavra? Eles estavam tão cheios deles, tão preocupados com a posição no aerópago, eles estavam tão preocupados com o palco, que eles não entendiam que o Messias estava vindo num jumentinho, que o Messias, o reino dele, não era um reino de palco, o reino dele era um reino de amor, onde todas as pessoas são iguais. O negro, o branco, o amarelo, o que sabe, o que não sabe. Todas as pessoas iguais, com dons diferentes. Para quê? Para que esses membros que são do corpo de Cristo, que são da família de Deus, sirvam. Eu sei falar um pouquinho, mas o Rômulo sabe desenhar. Então eu falo, ele desenha, eu falo. Porque se eu for desenhar, vai ficar quadrado o meu sol. Cada um de nós temos um talento. Está comigo ou já se perdeu? Está tudo certo até aqui? Agora a pergunta é, esses caras que não foram capazes de discernir o tempo, eles estavam lá, perto de Jesus, Jesus fazendo os milagres, olhe, preste atenção, fazendo os milagres, e esses sabichões, esses que sabiam tudo, doutores da lei, que sabiam o Pentateuco de cor, não conseguem discernir que eles estão diante do Deus Todo-Poderoso. Então preste atenção, é a ação de Deus. É a ação de Deus revelando para mim e para você o tempo e revelando quem é Jesus. Não é um Jesus desenhado, não é o Jesus da minha cabeça, não é um Deus Papai Noel que está lá pronto para obedecer a minha voz, fazer minhas vontades, conceder os meus desejos. Não é um Deus que está preocupado ou que está focado na minha prosperidade financeira. Eu quero prosperidade financeira, então eu vou para a igreja A. Eu quero expulsão de demônio, eu vou para a igreja B. Aqui tem tudo isso, irmão. Chama a Kelly que ela expulsa o demônio. Amém. Chama o irmão Roberto Belchior, que eles oram. Chama o Damião, que ele prega. Chama o Bueno, que depois de pregar, ele abraça e passa a mãozinha assim na cabeça. Belchior não, Belchior bate. Deixa com Bueno. Está comigo? Estou com essa mania de estar comigo. Como é o nome dele? Oi, Cláudio. O Cláudio que fala. Que ele fala que eu sou a garota do tá comigo. Tenho que parar com esse vício de linguagem. Um dia, quem sabe. Nada mais é como era antes. Acorde. No meu tempo, para ser não sei o que, tinha que passar por isso. Era no seu tempo. Nós estamos em outro. É outro tempo agora. É outro tempo. Nós não éramos mais como éramos antes. Glória a Deus por isso. É outro tempo. É outro momento. Claro que aquele tempo era bem melhor. Será?
Deixei a dúvida em vocês, né? Deixei a dúvida. A gente fica com saudosismo, né? No meu tempo, a música tal, que não sei o que, irmão, tem muita música boa. Tá certo que tem muita música ruim também, mas tem muita música boa nesse tempo também. Então, discirna o tempo e para de reclamar em nome de Jesus. No meu tempo, o teatro era aquele tempo, você não está fazendo mais. Deixa quem está fazendo fazer o melhor que ele sabe fazer. Ou a irmã Vânia falou, verdade, verdade. Deixa ou faça. Novo tempo. Nada mais é como era antes. Acorde. Acorde. É novo tempo. Eita, mas agora está mais complicado. Não está mais complicado. Feche seu olhinho aí rapidinho. Deus quer agir com você para realizar as promessas que Ele mesmo fez para você. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Só entra na sintonia dEle. Só entra no fluxo dEle. No workflow. Entra. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te ir. Você é muito importante para Deus. Não se compare. A comparação é a destruição do seu ânimo. A comparação é a destruição da sua disposição para fazer as coisas. Ai, não vou, mas... não vou não. A Lucy faz muito melhor que eu. Deixa a Lucy fazer o bolo. E eu nunca tento fazer o bolo. Não se compare. John Wesley dizia... Atenção, a ação é de Deus. Nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de... A ação é de... Quem faz? Quem faz? Quem fará? Quem fará? Deus fará por mim. Você não precisa pelejar. Eu pelejarei por você. Deus tem algo para você hoje. Deus te trouxe aqui hoje. John Wesley dizia, coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. John Wesley, a cada 7 anos, ele queimava os sermões dele. Porque ele dizia, esse sermão não é para esse tempo. Já foi. Tem gente querendo viver no modus operandi de antigamente. Tem gente estudando na faculdade, perguntas que nem se faz mais. E está lá. Perdendo tempo. Tem gente usando a mesma roupa, o mesmo sapato que ele pregava, está lá guardadinho. Ele ilustra o sapatinho assim brilhoso, o pregador, o sapatinho brilhoso. E se você encontrar ele, se você sentar para ouvir ele, ele vai pregar a mesma pregação. É um novo tempo. Está comigo? É um novo tempo. É um tempo em que essa geração tem muito a oferecer. É um tempo em que essa geração do dia que se chama hoje, fará obras maiores. Está ouvindo, Riquelme? Maiores. A história deixa padrões para a gente. E aí, por isso que é importante a gente olhar para o nosso passado. Para a gente não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Quando Adão e Eva pecaram, eles saíram do alinhamento do jardim. E eles foram para outra frequência. Eu falei para os homens, né? Os homens, eles saem do hedonismo, as mulheres saem do hedonismo e vai para o sacrifício. O que é sacrifício? Sacro ofício. Um ofício sagrado. Ele não vive pelo seu prazer. Coloca as pernas para cima, não sai do celular e deixa a família ao seu belo prazer, ou deixa a família, o assunto dele é só um. Ele não troca de assunto. Ele não tem novidade. Porque ele não consegue olhar para os seus. Ele está
um hedonista, ele está vivendo pelo prazer, isso me dá prazer. Tem gente que está fazendo a obra de Deus por causa do prazer, não por causa de Deus. Discirna o tempo. Nós não maximizamos o prazer, a corrupção da moralidade. Nós não somos ociosos e preguiçosos. Homens e mulheres de verdade se sacrificam para cumprir a palavra. A nossa jornada com Cristo, o nosso crescimento contínuo não é opção, é missão. Ouviu isso? É missão. Eu crescer em Deus, eu aprender mais de Deus, eu buscar em Deus, eu olhar para aquela palavra, Arlete, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer sozinho. Vem para a escola bíblica em nome de Jesus. Sozinho é cansativo mesmo. Encontre um parceiro de contas para ler com você a palavra de Deus, para se aprofundar nessa palavra, para viver essa palavra. Estamos em constante transformação. Ei, não fique triste se você estiver sozinho. Quando você chega no topo da montanha, você não vai ter muita companhia. Mas para chegar no topo da montanha, há de se pagar o preço. Lá no topo da montanha, o ar é rarefeito. Não vai muita gente com você. Olhe para a oração às 5:30 da manhã. Não tem problema, não vai estar muita gente com você, mas você está em missão. Você está no propósito. Na jornada, na nossa jornada, dentro da nossa casa e da nossa família, o novo tempo precisa ser revivido. Terceira opção, terceira lição. O novo tempo precisa ser revivido. Então, vamos lá para o versículo, deixa eu ver se aparece lá para a gente, pode ir, Iris. Senhor, restaura-nos. Fazer aquela oração, Senhor, faz de novo. Senhor, me dá o pique que eu tinha para fazer a tua obra. Me dá a alegria da tua salvação. Faz de novo, Senhor. Restaura a nossa sorte. Muda a nossa sorte. Faz de novo, faz de novo. Me dá prazer por realizar, por fazer a tua obra. Por fazer a tua vontade, por cumprir a tua vontade, faz de novo. Senhor, restaura-nos. Como? Tem os meios extraordinários. De repente você está aqui me ouvindo e você está falando, olha, tem uma conta lá para pagar. Tem um meio extraordinário de Deus agir. E aí você chega amanhã no seu trabalho e tem lá um clientão. Para você que te liga, que você nem lembrava, e Deus faz um grande milagre, e você liga para o seu esposo ou para a sua esposa e diz, olha, só pode ter sido Deus. Olha esse trabalho aqui, só pode ter sido Deus. Olha esse milagre aqui, só pode ter sido Deus. Olha o que Deus fez. Deus trabalha de forma extraordinária, mas Deus trabalha também de maneira ordinária. Pode passar, Iris. Aqui nós estamos vendo o deserto do Negueb. Olha como é árido, é um lugar muito árido, é deserto mesmo. Você não vê nada verdinho, você não vê. Mas quando as torrentes de águas que vêm de outros lugares, quando as torrentes de água, em um tempo certo, em uma estação certa, desce e vai encontrando este lugar, põe a próxima foto, tudo muda. Quando essa água começa a vir, quando esse rio começa a chegar nos lugares desertos, de repente você está falando, você não sabe como o meu relacionamento, como a minha casa, como o meu meio de sobrevivência está, você não sabe como o meu trabalho está, você não sabe como está a situação em minha casa, você não sabe como é o meu marido. Quando esse rio chega, quando essa água de Deus chega, nós até cantamos aqui, a nossa sede é saciada. Quando esse rio chega, quando esse meio extraordinário, que esse meio extraordinário nós chamamos de milagre, quando esse milagre acontece, ele enche os leitos dos ribeiros no deserto. E ao encher os eiros no deserto, olha o que acontece. Tem a próxima, Iris. As
Eu vou mandar o vídeo durante a semana, vou colocar para vocês durante a semana o vídeo para vocês verem a ação. Quando chega esse rio, quando chega essa água no deserto, você vai ver nascer no deserto flor. Você vai ver nascer no deserto flores, frutos. Eu não sei como está lá, como se lá na sua casa está o deserto. Nós vimos aqui, mostrado aqui, que às vezes não é uma violência física que acontece, mas é uma violência verbal, é um abuso verbal, é a maneira que você é tratado, a maneira que você é tratada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem os seus meios, volta Iris, Deus tem os seus meios extraordinários. Então nós vamos fazer essa oração: Senhor, restaura-nos. Senhor, leva para minha casa torrentes de águas vivas, de forma que aquilo que está seco, de forma que aquilo que não tem vida, de forma que aquilo que trava, aquilo que não me deixa feliz, ganhe vida. Também há um meio ordinário de trabalhar. Qual é o meio ordinário de Deus trabalhar? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Perseverança. Qual é o meio ordinário? Um meio que eu e você precisamos trabalhar. O ordinário é conosco. O extraordinário, o milagre é com Deus. E tem a nossa parte. O meio ordinário é semear com perseverança. O meio ordinário, porque quando eu semeio, chegou, né? Com essa maior cara de pau atrasado. Nosso dançarino Mor. Oi, Guga. Fala todo mundo oi pro Guga. 1, 2, 3. Oi, Guga. Ó, ganhei beijinho ainda. Aquele que semeiam, ou aqueles, preste atenção, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Ei, preste atenção, não se perca. Você está chorando por determinada situação? Você está chorando e você está perseverando em determinada situação? A palavra de Deus diz que com alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ou seja, aquele que continua perseverando, mesmo em meio à situação difícil, mesmo em meio à dificuldade, voltará como? Com cantos de? Trazendo os seus frutos. Glória a Deus, Tereza, por me ajudar. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Meios ordinários. Eu faço, Deus dá o crescimento. Eu lanço a semente, Deus dá o crescimento. Eu lanço a semente da palavra, embora muitas vezes eu queira mandar ir para os quintos dos infernos, mas eu não tenho terra lá, então eu mando para o céu. Então é para o céu que eu vou mandar. É para o céu que eu vou mandar. É uma palavra de vida. É o que está na palavra. É o download que eu fiz. É a palavra de Deus. E se eu não posso dar a palavra de Deus, eu choro, engulo o choro, falo, é com você, Jesus. Mas eu não lanço palavra de maldição, nem sobre a minha casa, nem sobre a minha família, porque da minha boca sairá palavras de bênção. Próximo. Então, tem um movimento em que nós faremos: sair, passado, voltar, semear, colher, chorar, cantar, sementes, feixes. É esse movimento que nós vamos fazer. É esse movimento que eu e você vamos fazer na nossa família. Não, atenção, não há milagre que Deus não possa fazer. Agora atenção, eu e você precisamos viver de maneira extraordinária. Porque aqueles que vivem de maneira extraordinária, até os seus ossos fazem o outro reviver. Não precisa abrir nenhuma boca, não precisa estar nem vivo.
Você vê o caso de Eliseu. Eliseu morto, enterrado. Em determinado momento foram colocar uma pessoa na cova. E o que acontece? Aquela pessoa ressuscita. Ele estava morto. Morto, ele ressuscita. Aqueles que vivem extraordinariamente deixarão livros escritos, deixarão vidas salvas, vidas curadas, vidas libertas. Aqueles que vivem extraordinariamente marcarão várias gerações. Nosso primeiro pastor, o pastor Jackson, viveu extraordinariamente. E ele fala na minha vida até hoje, na vida do meu pai até hoje. Ei, Elô, você precisa viver extraordinariamente lá dentro da sua casa. Ei, Arlete, você precisa viver extraordinariamente dentro da sua casa. Você precisa ter e viver uma vida extraordinária. Tem mais coisinha aqui, mas são 50. E para encerrar, nessa noite eu quero chamar aqui a Adriana para testemunhar um novo tempo de Deus. Você precisa lembrar do que Deus já fez, tá bom? Você precisa lembrar do que Deus já fez na sua vida. Que você não era ninguém na fila do pão. E hoje você é filho amado de Deus. Você precisa ressignificar a sua história. Contar a sua história para a honra e glória de Deus. Amém? Deus te chamou para pastorear, pastoreie. Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Deus te chamou para ser mestre, seja mestre. O que Deus chamou você para fazer, faça. Viva extraordinariamente, porque esta igreja está entrando no novo ciclo. E nesse ciclo, vai ser tremendo. E esse ciclo vai ser poderoso. Glória a Deus. Adriana? Oi, meu nome é Adriana. Oi, Adriana. Sou filha amada de Deus. Bom, hoje o que eu e o meu esposo encenamos aqui, na verdade não foi nenhuma encenação. Foi realmente o que nós vivemos. Vivíamos, na verdade. Hoje eu vou compartilhar do nosso testemunho o que Deus fez em nossas vidas. Bom, nos conhecemos em 1999, passamos a namorar no mesmo ano. Fomos morar juntos. Foi uma coisa bem rápida entre o nosso namoro e ir morar junto, no mesmo terreno que vivo hoje. Tínhamos apenas um colchão no chão e uma TV em cima de uma lata e um fogão. Com o passar do tempo, fomos comprando as coisas. Quando estávamos com 4 anos juntos, fiquei grávida do meu filho, o Felipe, que está aqui. Hoje, com 21 anos, para a glória de Deus. Os nossos problemas se iniciam, que eu me lembre, foi após o nascimento do nosso primeiro filho. Não sabíamos ser pais, precisamos amadurecer. E as desavenças começaram. Eram muitas brigas, discussões e abusos verbais. Muitas das vezes, nem sabíamos o porquê. Quando meu filho estava com 3 aninhos, comecei a ir para uma igreja com uma amiga que trabalhava comigo. E que hoje entendo que ela estava me discipulando, me acompanhando e me dava conselhos, sem saber o que passava na minha casa e o que estava acontecendo. Pois eu não contava nada para ela, não queria expor a minha vida, não queria que ninguém soubesse como a minha vida estava um caos. E hoje vejo como é o cuidar de Deus em minha vida e na vida da minha família. Desde sempre, ela sempre orou por mim e me convidava sempre para ir à igreja com ela. E, na verdade, eu, perturbada como sempre, não iria e não dava a mínima importância. Mas algo me deixava intrigada, que sempre ela vinha com as palavras certas, mas achava a minha vida cômoda para mim. E creio que para o meu esposo também. Estava bom do jeito que estava. Só ia à igreja quando as coisas estavam realmente um caos, sem controle. Eu era aquela que só ia aos cultos para a dor ser amenizada, sabe? Saía de lá leve,
Para mim, isso bastava. Não queria compromisso algum com ninguém e muito menos com a igreja. Não entendíamos que precisavas passar pelo processo. Na verdade, eu não queria. Estava com o casamento todo conturbado, mas ia empurrando com a barriga, até as coisas começarem a ficar pior dentro da minha casa. As brigas começaram a ser constantes na frente do meu filho, assim como vocês viram aqui. Chegamos a nos agredir, e a minha amiga, sempre conversando comigo, falando de Deus, sem saber de nada que acontecia dentro da minha casa. Na verdade, Jesus falava para ela. Hoje eu entendo. Um certo dia, cheguei em casa tão cansada de tudo, tinha brigado, discutido com meu esposo, e um dia antes. E onde eu trabalhava, e ele trabalhava no período da noite. Ficávamos muito tempo sem se falar, sem nos se relacionar. Na verdade, não fazíamos questão, nem nos esforçamos para isso. Com isso, anteriormente, eu estava, como eu disse anteriormente, eu estava cansada dessa vida de mentira, de caos. Passei na casa da minha mãe, peguei meu filho, subi a pé pelo escadão. Na época, ela morava lá embaixo. Era quase meia-noite, me lembro que fazia muito frio. Mas eu não estava nem aí. Estava de saco cheio e não ligava muito menos para o meu filho. Lembro-me como se fosse hoje. Coloquei o meu filho na sala com alguns brinquedos e fui para o quarto. Abri a janela do quarto, que hoje é a sala. Olhei para o céu e a noite estava tão bonita, mesmo com o frio. Chorei muito de soluçar. Ali comecei a falar com Deus. Foi a primeira vez que realmente eu falei com Deus, porque até então eu não sabia que eu poderia falar com Ele. Foi essa minha amiga Alcilene que me dizia que eu teria que abrir o meu coração para Jesus. Nesse dia eu fiz. Primeiro eu chorei muito, mas muito mesmo. Comecei a falar tudo que estava em meu coração. Me rasguei literalmente. Disse que tudo aquilo que achava certo ao meu ponto de vista e a minha forma de pensar e a minha verdade. E no final, falei assim: se você realmente é esse Deus que dizem que você é, fala comigo. Não me venha com as suas palavras difíceis ou com as suas parábolas. Seja claro comigo, como estou sendo agora. E na minha ira com Deus, disse que eu queria me separar, que não fazia sentido passar por tudo o que eu estava passando, pois, depois de quase 1 hora, mais ou menos, de conversa e desabafo, fui cuidar do meu filho, fazendo as minhas atividades para o dia seguinte. Confesso que foi muito bom. Pois bem, amados, passou-se mais ou menos 1 semana, eu acredito. Continuava na minha vida conturbada. Um dia, minha amiga entra na sala onde eu trabalhava e dizia: irmã, podemos tomar um café? Preciso falar com você. Na hora, disse a ela: não, vamos agora. O que foi que aconteceu? Lógico, a minha mente foi a mil, tentando ver o que eu poderia mentir para ela. Enquanto eu preparava o café na máquina, ela falou: eu vou fazer uma pergunta, só quero um sim ou não. Só isso. Minha mente foi a mil, querendo achar alguma saída para as perguntas delas. Eu disse: ok. Me fala a verdade. Ok. Você está querendo se separar? Meu chão abriu, meu coração foi a boca, me faltou o ar, foi um mix de sentimentos. Meus olhos se encheram de lágrimas, minhas pernas bambearam, respirei fundo e respondi: quero sim. Por quê? Grossa que eu era. Nessa hora, ela começou a me dizer tudo que eu tinha dito para Deus. Só eu e Deus. Para testificar para testificar que ele disse que não iria falar comigo em parábolas e muito menos em palavras difíceis, minha filha. Aí ela me disse tudo aquilo que eu precisava ouvir. E uma das coisas: não
se separe. Obedeci. Mas continuei na minha vida medíocre. Não sabia como mudar meu casamento. Continuei indo aos cultos, uma ou outra, sem compromisso, com nada e com ninguém. Mas uma das minhas idas, levantei a mão, aceitei Jesus, queria a transformação do meu esposo. Mal sabia que a transformação era para mim. Resolvi me batizar, desci as águas, mas sempre com foco no meu esposo, nada para mim. Eu me achava a boazinha da história, onde, na verdade, eu também não tinha nada, eu tinha mais culpa nisso do que ele. Eu era uma pessoa medíocre, só pensava em mim, no meu bem-estar. Acabei ficando um período lá, mas coloquei a distância como um empecilho para mim. Então, lembrei que havia uma igreja na minha rua e eu conhecia alguns irmãos da CEPA, então resolvi vir congregar aqui. Queria a mudança do meu esposo. Aqui entendi realmente quem era Jesus e como ele trabalhava na minha vida e na minha casa. As brigas eram mais constantes, as brigas eram feias mesmo. Como meu filho presente, eu tentava protegê-lo de tudo, mas nem sempre conseguia. E com a minha verdade, achava que se fosse para cima, estava tudo certo, como diz no mundo. Não seja capacho. Que triste essas minhas falas. Mesmo com essa situação dentro de casa, passava pelo processo. Fiquei grávida novamente em 2009. Veio a Sara. No início, para mim, não foi nada fácil, pois mais uma criança seria demais para mim. Ela chegou desejada por todas da CEPA. Tive um período de calmaria, mas logo tudo novamente. E com isso, a minha filha Sara também presenciou muitas brigas e desavenças. Eram constantes brigas, xingamento, entre outras coisas. Foi quando, com a ajuda do Espírito Santo, ele me fez pedir ajuda para os meus pastores, Arlete e ACP. Meu Deus, sem palavra. Obrigado. Me lembro um dia, a minha casa estava toda quebrada. E chamei a Lé, e ela junto com a ACP vieram nos aconselhar. Amados, eu estava com tanta raiva, mas eles com toda calma, mansidão, conversou com nós dois, separados, lógico. E depois de ouvir cada lado, nos uniu e oramos. Nos aconselhou como casal. E assim fomos uma, duas, muitas vezes nessa situação. E pedi muita ajuda também ao pastor Jair. Obrigado, pastor Jair, embora ele não esteja aqui. Uma das vezes que eu tinha brigado, a Lé me disse algo que trago para a minha vida. Você precisa se posicionar. Você que precisa de ajuda, e não o seu esposo. Meu Deus, como foi duro ouvir isso. Ela estava me dizendo, olhe para você, cuide de você primeiro. Irmãos, não foi nada fácil, mas precisei passar pelo processo, me permitir ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes falhei, meu esposo também, mas não desistimos, não deveríamos desistir. Não era isso que o Senhor queria para nós. E hoje estamos aqui para a honra e glória de Deus, testemunhando que Deus, Ele pode sim restaurar famílias destruídas, pois a minha seria mais uma na estatística, mas o Senhor mudou a nossa sorte. E não é fácil estamos ainda no processo, cada dia, junto com o nosso Deus, nos orientando todos os dias. Nossos irmãos, essa igreja que amamos e que queremos abençoar e sermos abençoadas, em nome de Jesus. Aqui realmente é o lugar para aprender a amar e ser amado. Eu deixo para vocês Josué 24:15, que lá diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Gerson, que fez parte dessa história. Obrigado, Iris, que fez parte dessa história. Obrigado, Rômulo, que fez parte dessa história. Obrigado, família CEPA, porque vocês fazem parte dessa história.
Glória a Deus. Nós cremos, e porque nós cremos, nós vivemos o processo até Jesus voltar. Fique de pé, já são 11h04, perdão por passar do horário. É só o começo. Obrigado, Cristiano, Felipe, Sara, Adri, por compartilharem a história de vocês. Obrigada de verdade. Não é...